Uma inscrita aqui do canal mandou uma pergunta que me fez olhar para os meus próprios vasos de um jeito completamente diferente. Ela disse assim: meu maior problema é com formigas pequenas e cochonilhas nos vasos das suculentas e da monstera. Elas fizeram ninho na base do vaso. De um dia para o outro o vaso está cheio de formiga e não tem trilha. Sem trilha. Esse detalhe é o que muda tudo. Porque quando você vê formiga com trilha, você sabe de onde ela veio e para onde está indo. Você pode intervir no caminho. Você tem um ponto de aplicação óbvio. Mas quando o vaso enche de formiga sem trilha visível, é porque a formiga não veio de fora para dentro. Ela já estava dentro. E se você não entender por que o substrato do seu vaso é o habitat ideal para a colônia de formigas, você vai continuar tratando o sintoma enquanto a causa prolifera debaixo das suas raízes. Mas antes de te mostrar o protocolo completo, que resolve os dois problemas juntos, formiga e cochonilha, porque eles aparecem no mesmo vaso por um motivo que a maioria das pessoas nunca conecta, preciso te explicar o que está acontecendo dentro da terra do seu vaso agora. Vamos começar com a pergunta que ninguém faz. Por que a formiga escolheu o seu vaso? Não o jardim. Não o canteiro. O vaso específico, com aquela planta específica, naquele substrato específico. A resposta tem 3 partes. A primeira parte é calor. Vasos de plástico e cerâmica retêm temperatura. Em dias quentes, o substrato interno de um vaso pode ser vários graus mais quente do que o solo externo. Formigas, especialmente as espécies pequenas que constroem colônias em substratos finos, são atraídas por ambientes de temperatura estável e levemente elevada. O seu vaso é literalmente um incubador. A segunda parte é estrutura. Substratos de vaso, misturas de terra, areia, perlita, casca, têm uma porosidade diferente do solo compactado. São fáceis de escavar. Uma colônia pequena consegue construir galerias num substrato de vaso em horas, não em dias. É o habitat de menor resistência para uma colônia que precisa se estabelecer rapidamente. A terceira parte é o motivo que conecta a formiga à cochonilha. E essa terceira parte é a resposta à pergunta que a inscrita fez sem saber que estava fazendo. Segura isso. Vou chegar lá em breve. Nos comentários me conta agora. Você já abriu um vaso para replantar e encontrou formiga dentro sem nunca ter visto trilha na superfície? Porque esse é exatamente o padrão que a inscrita descreveu, e eu quero saber quantas pessoas aqui estão vivendo o mesmo problema sem entender a causa. Agora a terceira parte. Cochonilha. A cochonilha é um inseto sugador. Ela perfura o tecido da planta e extrai seiva. Como subproduto desse processo, ela excreta uma substância açucarada chamada onédio, exatamente o mesmo material que o pulgão produz e que as formigas do jardim consomem como alimento. A relação entre formiga e cochonilha é biologicamente idêntica à relação entre formiga e pulgão que mostrei no vídeo anterior daqui do canal. A formiga não está no vaso apesar da cochonilha. A formiga está no vaso por causa da cochonilha. Ela construiu a colônia no substrato para ficar perto da fonte de onédio. Ela protege as cochonilhas dos predadores naturais. Ela move as cochonilhas para partes novas e saudáveis da planta quando a área atual está esgotada. Ela está gerenciando uma pecuária dentro do seu vaso. E enquanto você trata a cochonilha na superfície da folha sem eliminar a formiga no substrato, você está removendo os sintomas sem tocar na causa. A formiga simplesmente reinstala a cochonilha. Esse ciclo pode durar meses, anos. Com você tratando, o problema voltando, você tratando de novo, sem entender por que não resolve. Agora entende. Antes de te mostrar o protocolo, se inscreve no canal agora. Porque o que vem a seguir é o passo a passo completo para resolver os dois problemas simultaneamente, sem remover a planta do vaso, sem trocar todo o substrato, sem produto químico que vai matar a vida microbiana que a planta precisa. Aqui está o protocolo completo em 3 etapas. Etapa 1. Barreira de superfície. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma barreira física na superfície do substrato, na camada superior do vaso, onde as formigas transitam entre o substrato e a parte aérea da planta. Terra de diatomáceas aplicada em camada fina e contínua cobrindo toda a superfície do substrato, da borda interna do vaso até o caule da planta. Essa camada vai impedir o trânsito das formigas entre o substrato e as folhas onde estão as cochonilhas. Mas atenção, essa camada precisa ser fina. Terra de diatomáceas em excesso na superfície de um vaso pode interferir na drenagem e na aeração do substrato. Uma camada de 3 a 5 milímetros é suficiente. Você não está criando um colchão, está criando um pedágio que as formigas não conseguem cruzar. Para vasos com suculentas, que têm rega esparsa, essa camada dura semanas sem precisar de renovação. Para plantas que recebem rega frequente como a monstera,
Renove a camada após cada rega abundante porque a água vai compactar e reduzir a eficácia do material. Etapa 2. Tratamento do substrato. A barreira de superfície bloqueia o trânsito, mas não elimina a colônia que já está estabelecida dentro do substrato. Para isso, você vai fazer uma solução de imersão controlada. Prepare uma solução de água com algumas gotas de óleo de neem, um produto de origem botânica completamente seguro para as raízes da planta, mas que interfere no sistema hormonal dos insetos que entram em contato com ele. A concentração é baixa, 5 ml de óleo de neem para cada litro de água, mais uma gota de detergente neutro para emulsificar o óleo na água. Regue o vaso com essa solução até ela começar a escorrer pelo fundo, garantindo que o substrato inteiro foi alcançado. As formigas que estão nas galerias do substrato vão entrar em contato com a solução durante e após a rega. Esse processo não elimina a colônia imediatamente, mas compromete o ambiente do substrato de um jeito que a colônia não consegue sustentar. Em 2 a 4 dias você vai notar as formigas começando a se mover para a superfície. Elas estão evacuando. É o sinal de que o substrato deixou de ser habitável para a colônia. Repita a rega com solução de neem após 7 dias para garantir que qualquer ovos remanescentes também sejam atingidos. Etapa 3. Tratamento da cochonilha. Com a colônia de formigas em retirada e sem proteção ativa, as cochonilhas ficam expostas aos seus mecanismos naturais de controle. Mas para acelerar a eliminação, existe um método específico para suculentas e plantas de interior que é o mais eficaz disponível sem produto químico. Álcool isopropílico a 70% aplicado diretamente sobre cada cochonilha visível com cotonete ou pincel fino. O álcool dissolve a camada cerosa protetora que cobre o corpo da cochonilha. A mesma estratégia de exposição do exoesqueleto que a terra de diatomáceas usa fisicamente, aplicada aqui de forma química com um composto que evapora completamente sem deixar resíduo na planta. Para suculentas, esse método é completamente seguro. A espessura da epiderme suculenta resiste bem ao contato breve com álcool a 70%. Para folhas mais delicadas como a monstera, dilua o álcool 1:1 com água antes da aplicação. Após o tratamento com álcool, aplique uma solução de neem foliar, 5 ml por litro, emulsificado com uma gota de detergente neutro, em toda a parte aérea da planta. Essa aplicação cria um residual que impede novas cochonilhas de se estabelecerem nas semanas seguintes. Agora o detalhe que fecha o ciclo e que a maioria das pessoas não aplica, e por isso o problema volta. A borda do vaso. As formigas que evacuaram o substrato não vão desaparecer da sua varanda. Elas vão tentar reentrar pelo caminho mais fácil disponível, a borda do vaso, especialmente onde o vaso encosta em uma parede, prateleira ou suporte. Aplique terra de diatomáceas em faixa contínua sob o vaso, entre o fundo do vaso e a superfície onde ele está apoiado. Uma faixa ao redor da base do vaso cria o perímetro que impede a reentrada pelo fundo, enquanto a barreira de superfície continua impedindo o acesso pelo topo. 2 pontos de entrada. 2 barreiras. A colônia sem caminho de retorno. Agora fecha o ciclo completo. Você começou esse vídeo com um problema que parecia misterioso, formiga aparecendo do nada, sem trilha, junto com cochonilha que nunca some de vez. Agora você entende o que estava acontecendo. A formiga construiu a colônia no substrato porque o vaso é o habitat ideal. Ela não precisava de trilha porque não veio de fora, já estava dentro. E ela estava lá por causa da cochonilha, que produzia o alimento que a colônia precisava. Os 2 problemas têm a mesma causa. E o protocolo que resolve um resolve o outro. Barreira de diatomáceas na superfície do substrato. Rega com solução de neem no substrato. Álcool direto na cochonilha. Neem foliar como residual. Barreira na base do vaso contra a reentrada. 5 etapas. Nenhum produto tóxico. Sem remover a planta. Para a inscrita que fez essa pergunta, muito obrigado. Você descreveu um problema que provavelmente centenas de pessoas aqui no canal têm e não conseguiam nomear. Esse vídeo existe por causa da sua pergunta. Se você assistiu esse vídeo e reconheceu o seu próprio vaso nessa descrição, deixa o like. Para que mais pessoas que estão tratando cochonilha sem entender que a formiga é a causa encontrem esse conteúdo. Nos comentários me conta, qual planta no seu vaso tem esse problema? Suculenta, monstera, outra? Quero saber porque o próximo vídeo vai mostrar o protocolo específico para cada tipo de planta de interior, incluindo as mais delicadas que não toleram álcool nem neem concentrado. Os próximos vídeos continuam construindo o sistema completo, solo protegido, pragas eliminadas sem veneno, estruturas protegidas sem organofosforado, e agora vasos e plantas de interior defendidos com o mesmo princípio. Cada vídeo é uma peça. E esse veio direto de vocês. Continuem mandando as perguntas.
É assim que o canal cresce na direção certa.